Boa noite, graça e paz. Mais cedo eu postei o meu devocional a respeito de Paulo e Silas, que foram injustamente açoitados e presos, e como a atitude deles fez toda a diferença na vida daquelas pessoas que estavam ao redor. É uma história, uma experiência que nos ensina muito. E Paulo é um cara admirável, pelas suas atitudes, pela sua coragem, pelo seu compromisso ao chamado, e ele foi um homem ousado a ponto de pedir que nós sejamos imitadores dele, como ele é de Cristo. Sim, nós vemos pelas suas atitudes que ele verdadeiramente imitava a Cristo. Mas aqui no capítulo 16 também tem uma passagem, e quando eu li eu fiquei meio que, meio que encucado, meio que encabulado com o que eu entendi. Eu gostaria de compartilhar os versos 16, 17 e 18 do capítulo 16 de Atos, que fala assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, então provavelmente não era apenas Paulo e Silas, deviam ter mais pessoas aqui, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante, essa mulher que possuía espíritos de adivinha, espíritos de adivinhador, ela estava falando a verdade, que Paulo, Silas e quem estava acompanhando eram homens servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Mas olha que interessante que diz o versículo 18: Isso se repetia por muitos dias. Ponto. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que me chamou a atenção nessa passagem foi o fato de Paulo ter esperado muitos dias para repreender aquele espírito. Por quê? Eu me questionei às vezes, e eu tento me colocar no lugar da pessoa, Claro, eu não sou Paulo de forma alguma, mas em relação a isso, o que aquela mulher estava dizendo? Aquela mulher, ela estava meio que testemunhando, a respeito do Deus Altíssimo, a respeito da palavra de salvação que estava sendo pregada por Paulo e por Silas. De uma certa forma, aquela mulher, ela está falando coisas que estava agradando a Paulo, porque ela estava falando a verdade. E eu acredito que até por isso Paulo tenha demorado muitos dias para poder repreender aquele espírito. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, e com certeza eu acredito que da primeira vez o Espírito Santo que habita em nós e que habitava em Paulo deve ter incomodado Paulo a respeito daquela atitude, a respeito daquela mulher. Mas pelo que aquela mulher estava falando, Paulo não a repreendeu e esperou vários dias. Talvez porque o ego dele estava sendo alimentado. Porque apesar de tudo, Paulo era homem como nós. Mesmo que buscava uma vida de santidade, buscava imitar a Cristo. Eu imagino Paulo tendo o seu ego, até a sua própria fama, reputação sendo divulgada através de um espírito maligno. Interessante, e é importante a gente considerar a astúcia de Satanás. Às vezes ele usa de palavras que a primeira forma, quando nós escutamos de imediato, nós somos até convencidos de que é algo de Deus, mas que o Espírito Santo que habita em nós possa nos dar sensibilidade e discernimento para não sermos enganados.
Nós sabemos que por mais que a princípio Satanás venha com seus enganos e suas mentiras, tentando nos seduzir, né, para atrair a nossa atenção e para que a gente esteja envolvido naquele plano dele, que possamos discernir esse espírito e repreender, que sejamos totalmente conduzidos pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.